dia a todos. Gostaria de agradecer a casa pelo convite. É sempre muito bom poder vir, retornar a uma possibilidade de estudo e de desenvolver um trabalho com todos vocês. Esse tema sobre a família, atualmente me parece muito importante, porque estamos passando por uma fase social, de mudanças muito grande na nossa sociedade, e como está no Kardec, a família precisa de ter uma estrutura, através da família, que é uma célula, que nós conseguimos organizar a sociedade. Então, para que nós pudéssemos, então, fazer um pequeno estudo, algumas reflexões sobre esse assunto, eu vou fazer 2 convites a vocês. Quando a gente pensa em família, a família que a gente tem, que nos deu mais resposta, é a nossa. Então, as nossas relações como filha, mãe, irmã, pai, tudo envolve a nossa. Então, eu vou fazer um convite para que, quando a gente está numa abertura para ganhar um novo conhecimento, nós precisamos esvaziar a nossa xícara. Que a gente possa tirar, então, essas verdades que nós temos de família. Família é assim, família tem que ser assado. Que a gente possa esvaziar um pouco e a gente se coloque numa condição mais aberta para a gente poder ouvir aquilo que vem, Claro, como diz a doutrina, passando pelo filtro da razão, Não é que a pessoa disse, eu tenho que aceitar tudo, nós precisamos passar um filtro da razão, mas que a gente possa fazer algumas reflexões sobre isso que vai ser dito, que a gente possa ouvir com a mente, mas principalmente que a gente possa sentir com o coração essas palavras. E o segundo convite, é com Jesus. Quando ele, como mensageiro, que veio ser o nosso guia e modelo, que a gente possa não só abrir esse coração, mas ter um amor sublime através desse encontro com ele. Para que assim a gente consiga, seguindo os seus passos, chegar mais perto dessa proposta que Jesus tem para nós. Não, para cá. Então, seguindo lá no Livro dos Espíritos, qual é o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido para nós? Então, sempre Jesus para o homem. Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Então, se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso guia, nós precisamos entender quem é Jesus, para nós também entendermos como nós estamos sendo e agindo na família, ou qual é a proposta dele para nós vivermos em família. Porque, como eu disse inicialmente, a gente tem uma verdade, a gente conhece uma verdade, que é aquela verdade que nós experienciamos com a nossa família, no dia a dia. E Jesus também tem uma proposta para nós. Às vezes nós conhecemos mentalmente, mas nós não conseguimos ainda viver isso no nosso dia a dia. Então, para a gente entender claramente o que é guia. Guia é aquele ou aquilo que serve de diretriz de um caminho. É um modelo que a gente pode se inspirar para ter uma atitude, para ter um desenvolvimento. E modelo pode ser uma pessoa ou ato que, por uma importância ou perfeição, que nós sabemos que Jesus é esse modelo de perfeição, é digno de servir de exemplo, dado por uma pessoa ou coisa que possui determinada característica em alto grau. Então, nós ainda somos aprendizes, não só do Evangelho, mas desse amor que Jesus nos propõe. Então, a gente tem que refletir. Às vezes a gente ouve, percebe, como Jesus, ou a gente até diz para o outro, mas Jesus não fazia isso. Mas, às vezes, nós esquecemos de viver essa postura de Jesus. Nós temos Jesus na mente, mas, às vezes, esquecemos de trazê-lo no coração. Opa, para cá.
Tá certo. Eu ainda estou me adaptando com o point. Mas então, qual é o significado de Jesus na nossa vida? Trago o ensinamento do Evangelho para a vida pessoal e familiar. São reflexões que nós podemos fazer aqui, né? Será que nós trazemos isso para a nossa vivência em família, as nossas reflexões? Eu sinto e experiencio com o coração os ensinamentos de Jesus a ponto de aceitar e mudar a minha vida e conduta. Por isso que eu fiz o convite para que a gente pudesse ouvir essas palavras com o coração, que a gente pudesse senti-las internamente, né? Para que a gente pudesse sair daqui, né, digamos assim, terapeutizados por Jesus. Busco esse esforço de autotransformação inspirado na conduta de Jesus e no seu amor vivido. Quem será esse homem que nos propõe essa conduta ou essa postura de amor? Então, quando a gente imagina, quando a gente estuda toda a vivência ou as passagens da infância, né, que são belíssimas, nós nos deparamos com tantas situações de fé, de entrega, que a gente às vezes não consegue imaginar como alguém conseguiria fazer isso. Né? A mãe de Jesus, né, quando ele nasce e aparece um anjo para José e diz, siga. E ele não sabe para onde, e ele diz, siga, e lá no caminho eu mostrarei. Então, e ele sai com um filho e uma mulher. E quando isso acontece, nós ficamos pensando, como que aquelas pessoas faziam isso? É porque havia um alto grau de fé, de entrega, que Jesus vem nos mostrar, ele não escreveu, mas ele mostrou, e que nós ainda temos dificuldade de lidar. Então, quando ele se fez, né, como Joana de Ângeles diz, que ele é o rei do sistema solar, e ele se fez homem de uma forma simples. Nasceu numa manjedoura, junto com animais. Olha quantas coisas a gente precisa para a gente imaginar que estamos bem, eu digo materialmente. E Jesus vem de uma maneira muito simples e assim ele viveu. Num período em que os samaritanos eram considerados os execrados, né, os alijados da sociedade. Eles não gostavam, os judeus tinham muitas birras com os samaritanos, porque os samaritanos, eles aceitavam as leis de Moisés, mas eles não aceitavam a ideia, a profecia dos Messias. Então, os samaritanos não, por exemplo, reconheceriam Jesus como Messias, apenas as leis de Moisés. E com isso, os judeus tinham um combate ou um certo desprezo. Jesus, inclusive, no período em que, já no final do período da crucificação, ele é xingado de samaritano. Tal era pejorativo ser ou participar dessa tribo. Então ele encontra a mulher samaritana no poço. A mulher era um ser inferior naquela época, né? Hoje está tudo diferente. Então a mulher era considerada um ser inferior. Não poderia um homem se aproximar de uma mulher sozinha. E tampouco uma samaritana. Uma samaritana sozinha seria considerado, naquela época, como uma meretriz, alguém que deveria ser afastada de tudo. No entendimento daquela época. Era alguém, né, que tinha que manter-se longe. E como que Jesus faz? Jesus conversa, acolhe, trata essa mulher de igual para igual. Ele não vê nenhum problema, nenhum defeito, nenhum preconceito. Porque, na verdade, sejamos nós quem for, somos todos iguais perante a Deus. E Jesus tem esse olhar para a mulher samaritana e ele oferece a ela a água da vida. Então, essa é uma postura
que nós devemos aprender. Quando existe lá a lei de Moisés condenando a mulher adúltera e junta, que se prepara toda uma situação para que Jesus caia em contradição, novamente Jesus se coloca não só dando respeito para essa mulher adúltera, mas ele também pergunta: qual de vós não errou ou está sem pecado? Ele não só fala desse respeito para ela, mas ele faz uma pergunta para que as pessoas pudessem avaliar na sua consciência. Você que está querendo julgar o outro, quem é você? Você está com a sua alma pura? Seu espírito purificado? Quantas vezes no nosso dia a dia, sem querer a gente, ou querendo, enfim, mas a gente faz um olhar, ou a gente tem um olhar que está julgando, condenando, avaliando, isso é isso, isso é aquilo. Já é um exercício que nós devemos fazer, tentar olhar sem essa postura do julgador, mas que a gente possa só observar, absorver o que aquela cena ou aquela situação traz para nós, que é o que Jesus nos ensina. Ele também nos mostra, de novo, com o samaritano, quando ele é perguntado: mas Senhor, quem é o meu próximo? E aí ele conta, que um homem é apedrejado, maltratado por ladrões e jogado na via. Passa um sacerdote conhecedor da lei, que provavelmente deve ter murmurado boas palavras, mas vai embora. Vem um levita, também murmura algumas palavras, supõe-se, e vai embora. Mas ninguém se aproximou daquele homem. Novamente, o samaritano, considerado herege, alguém que não tinha um bom coração, porque supostamente não seguia as leis dos Messias, e não reconhecia Cristo, então supostamente esse samaritano iria passar, mas foi justamente o samaritano que deu o auxílio, que se aproximou. Então, novamente, Jesus mostrando que não há diferenças, que todos nós somos iguais, e tudo aquilo que eu acho que sou digno, o outro também é. É uma coisa aparentemente simples, mas no nosso dia a dia é muito difícil da gente viver, principalmente num ambiente familiar. Porque num ambiente familiar a gente olha para o pai, para a mãe, para o irmão, para o marido, para a mulher, e a gente fala: ele tem que me tratar desse jeito, ele tem que fazer tal coisa. Mas a pessoa muitas vezes não observa o que eu tenho feito para que essas coisas aconteçam comigo ou na construção da relação. Então, a gente precisa pensar nesse modelo que Jesus nos traz. Jesus busca 12 homens do povo, sabendo que um deles, no final, iria traí-lo. E Jesus segue com esses 12 apóstolos, homens simples, fazendo a sua divulgação. Homens que também tinham dificuldades entre si. Pedro era turrão, achava que por ser mais velho já sabia de tudo, Judas, muito vaidoso. Então todos eles não eram perfeitos, mas eles se abriram para receber essa boa nova e levar adiante, que é o convite que Jesus nos faz. E olha, ele, numa atitude de humildade, lava os pés de um deles. Olha a postura de Jesus, sendo Ele quem é, esperando 2000 anos para reencarnar, para se fazer homem, e Ele se coloca nessa posição humilde. Quantas vezes nós pensamos 500 vezes para pedir desculpa para alguém? Só desculpa, não é nem lavar os pés de ninguém. Então, são atitudes que Jesus tem nos convidado há 2000 anos. Estava falando com a Malu e com a Yara. As pessoas às vezes querem coisas novas. O que o Espiritismo tem a dizer por isso, por aquilo? As pessoas entraram no Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não entrou dentro delas.
a gente ainda tem pouca vivência espírita no sentido amoroso de Jesus. Repetir o que a gente vê nos livros é fácil. E eu estou falando isso para vocês, mas para mim também, né? Porque quando eu sempre fico atento. Joana de Ângeles fala que quando você tem um estudo, quando você tem um trabalho, quando você recebe uma mensagem, a primeira pessoa a ser servida daquele estudo é quem recebe, né? Então, quando a Luciana me comentou inicialmente um seminário da família, que foi lá no começo do ano, né, Lu? Eu ainda fiquei pensando, bom, como vai estar a minha família lá em novembro? Porque, geralmente, alguma coisa que a gente vai estudando, a gente fala, opa, olha aqui o que a gente está ouvindo e aprendendo. Então, a primeira pessoa que estuda e que aprende sou eu. Né? Vocês me dão essa oportunidade e a gente compartilha para nós desenvolvermos juntos. Vamos lá. O que mais a gente pode pensar desses ensinamentos que Jesus nos trouxe? O significado, então, de um apanhado. Deus é único e é o Pai de todos. Então, novamente, todos são iguais. Às vezes a gente ouve algumas expressões do tipo, isso não é de Deus. Essa criatura não pode ser de Deus. Todos somos iguais. Se nós concordamos ou não com o que o outro faz, o outro merece o respeito. Ah, mas o outro é alguém muito perturbado, é alguém que rouba, é alguém que está muito adoecido. E nós vamos ver que ao longo da nossa trajetória, se nós conseguimos chegar aqui, foi que de alguma forma nós recebemos algum tipo de amor, algum tipo de carinho que permitiu nós termos essa condição. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Simples. Mas no nosso dia a dia, muito complicado. Num trabalho, num ambiente familiar, o homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos. Aí a gente pode pensar, mas eu não sou mártir, eu não vou participar de grandes rebeliões ou revoluções. Sim, mas você já olhou para quantos estão à sua volta? Dentro do centro, no seu trabalho, da sua família, aqueles que são mais próximos, aqueles que às vezes são mais distantes, né? Um outro dia, uma tia que eu não via, sei lá, há 6 anos, né, me falou uma coisa e aquilo me deixou tão tocada, né? E ela não faz ideia do quanto que ela me fez bem em 2 palavras que ela falou para mim. Então a gente não sabe, né, nisso que a gente está à nossa volta, o que nós fazemos, a repercussão que tem no outro. Mas quando nós agimos com carinho ou com respeito, com certeza o retorno será bom. Aquele dentre vocês que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus não coloca ninguém num patamar maior ou menor de hierarquia. E como que nós, homens, classificamos as pessoas? Esse está aqui, esse é bom, esse não é bom. Esse presta, esse aqui não presta. Então, o nosso olhar é um olhar classificatório, julgador. Jesus não pede isso para a gente. Eu não digo que deva perdoar o seu irmão até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se pedir desculpas é difícil, imagine 70 vezes 7 vezes. Haja paciência. Então, olha como nós ainda precisamos desenvolver essas coisas. Não julgue a fim de não ser julgado. Quando essa frase entrou na minha cabeça, ou entrou no meu coração e ainda estou exercitando, eu comecei, porque antes eu tinha um olhar, nossa, mas isso está assim, e aí eu comecei a fazer um exercício que eu inclusive aprendi na faculdade, chamado observação. A gente não pode fazer nenhum julgamento, nenhuma avaliação, a gente só pode observar. E observar de preferência com todos os órgãos do sentido. O que a gente viu, o que a gente sentiu, o que a gente percebeu, o quanto que aquilo tocou. E aí, quando um dia eu estava na Joana de Ângeles, lá no Rio, essa frase caiu em cheio. Eu falei, é isso.
É olhar a coisa tal como ela é, não como eu acho que tem que ser. E desde então eu venho me exercitando. Não vou dizer para vocês que eu já consigo fazer plenamente, mas é um exercício. Então, se a gente consegue fazer esse exercício, esvaziar a nossa xícara, como eu coloquei no final, e observar aquilo que vem, a gente pode refletir. Porque quando eu olho para aquela parede e digo que ela é manteiga, e ninguém vai me tirar da cabeça, e se alguém disser, não, mas aquele tom, pode ser uma manteiga com doce de leite, pode ser uma outra variação. Não, é manteiga, eu conheço aquilo, é manteiga e não vai ser mudado. Então, às vezes, a gente tem posturas que o outro está falando pérolas, mas a gente está preso na nossa verdade, e a gente não consegue ouvir o que o outro tem a nos dizer. E aí eu trouxe uma parábola da grande ceia, fazendo um pequeno comercial. Nós lá na Seara tivemos agora recentemente um curso de parábolas, e eu fiquei assim, claro que a gente vai ouvindo as parábolas, e a gente às vezes se encanta, mas eu me encantei com a profundidade que uma parábola pode trazer. E eu trouxe essa parábola da grande ceia para que nós pudéssemos pensar juntos. Ao final, eu pretendo deixar um tempo para que aqueles que tiverem alguma pergunta, alguma colocação, a gente possa também conversar. E quem se interessar, acho que em junho do ano que vem, teremos novamente esse curso. Então, a parábola diz assim: um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos, um a escusar-se. Comprei um campo, disse o primeiro, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Comprei 5 juntas de bois, disse o segundo, e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Casei-me, disse o terceiro, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isto ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e os becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, feito está o que ordenastes, o que ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Está em Lucas, do 16, capítulo 16 ao 24, versículo. Então, quando nós ouvimos essa parábola, o que vocês imaginam que seja esse grande homem e essa grande ceia? O que vocês imaginam que seja? Alguém faz ideia? Quem seria esse grande homem nessa parábola que Jesus nos conta? Ninguém arrisca? Deus. Jesus usa muito um certo homem, um grande rei, para exemplificar a proposta que Deus tem para nós. Então seria Deus. E o que seria essa grande ceia, esse banquete? Alguém arrisca? Bom, essa grande ceia seria todo esse banquete, todo esse reino de Deus que nos espera. Existe algo farto esperando por nós. Porém, existem lá pratos variados na grande mesa em que todos podem fartar-se. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Mas por que isso não sai e já não fazemos tudo o que Cristo nos ensina? É porque ela está bem escondidinha. Então, nós precisamos aprimorarmos isso com o nosso desenvolvimento. Então, esses pratos, esses iguarias que vão sendo servidas, como hoje está sendo servido aqui, ontem, uma iguaria, que é essa oportunidade da gente ter acesso
há um conhecimento, há algo que nos permite a ter uma compreensão e uma evolução, um entendimento melhor de mim, um entendimento melhor daquilo que eu faço. Então, a proposta nós temos em várias situações, seja aqui, seja na rua, ajudando alguém, seja no ambiente de trabalho, ouvindo alguém, ouvindo um amigo. Então, nós temos várias propostas, usando desses conhecimentos, dessas iguarias que Jesus nos oferece, para que nós possamos nos modificar. Não é assim? Se a gente tem um alimento, a gente pode ter o melhor alimento na mesa, mas se nós não sentarmos, não desfrutarmos dele, ele pode apodrecer e nós não ficamos nutridos. Para nós nutrirmos, nós precisamos interiorizá-los. Assim são os ensinamentos de Jesus. Às vezes a gente traz muitos ensinamentos na mente, mas a gente ainda não degustou, não digeriu no nosso coração. E eu estou falando nós, me incluindo, né? Porque é um estudo, né, de mão dupla, eu ensino e aprendo. E esses três, então, quando a gente tem esse desenvolvimento de virtudes, nós temos uma iluminação, porque nós somos luz. E nós só conseguimos ser mais iluminados quando nós diminuirmos a escuridão, as trevas que nós ainda trazemos. Todos nós. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e na medida que a gente vai exercitando e aprendendo uma virtude nova, uma luzinha nova se acende e a gente consegue dar um passo adiante, um passo mais próximo de Deus. Os três convidados, que recusaram o convite, eles estão com a vida farta de bens materiais, ocupado com as ilusões do mundo, com a sensualidade, ou com a vida particular. Não tem tempo para as coisas de Deus. Quantas vezes a gente tem aquela dúvida, puxa, mas tem aquele seminário na casa, ou tem algum palestrante que me toca, que me interessa. Nossa, mas tem a festa da fulana, mas a festa da fulana vai ser muito boa. E aí a pessoa vai muitas vezes para a festa da fulana. Porque na festa da fulana vai ser vista, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas se prendem a ilusões que o mundo oferece, mas que perece rapidamente. Porque se eu tenho algo, desejo algo do mundo, e aquilo logo, logo me satisfaz, ou ele se esvai, eu preciso de um outro desejo, de uma outra satisfação, de uma outra sensação. E quando nós adquirimos uma virtude, ela não se perde. A gente fala assim, eu perdi a paciência. Quando a gente tem, a gente não perde. Não, naquele momento eu perdi as estribeiras. Meu pavio é longo, mas naquele dia ficou curto. Quando a gente passa por uma situação difícil e a gente percebe que o pavio está encurtando, a gente sai de perto, a gente toma água santa do Chico Xavier, põe a aguinha na boca, espera ficar morna, espera a cabeça esfriar. Porque quem toma atitudes de cabeça cheia, 100% vai dar errado. Ninguém que tome atitude ou fale de cabeça cheia, fala algo que vai se orgulhar depois. Porque o nosso primeiro momento de reação é um momento muito grotesco. Todos nós. Porque o que a gente tem no momento da raiva, da ira, não é tão bonito de se ver. A gente fala bonitinho porque a gente tem tempo, consegue filtrar, Todos nós. Então a gente precisa estar atento a essas virtudes que eu estou adquirindo. E aí, os pobres, os coxos, os aleijados e cegos já são pessoas que não têm os bens materiais e estão numa condição difícil. Então, são os que não têm preocupações materiais que os priva de comparecer à ceia. São os deserdados de glórias, pompas. Alguns ouvem os chamados dos céus superiores e outros vão murmurar e rebelar. Que eu vou naquele banquete o quê?
né? Olha a minha vida como é que tá. Minha vida tá ruim, Jesus não ajuda, ninguém ajuda. São aquelas pessoas que muitas vezes têm a proposta, né, de entrar dentro de um momento diferente de reflexão, mas não aceita. Vi muita gente pegar situações ou questões espíritas, não, eu sou espírita e tal, e muitas vezes a atitude é oposta. A pessoa usa algum tipo de conhecimento ou alguma fala para criticar ou para murmurar. Então, são pessoas que ainda não estão preparadas para adentrar, porque estão passando por uma dor, né? Certo dia, uma pessoa desencarnou, do meio espírita, a filha de uma delas, desencarnou no meio espírita, e algumas pessoas falaram, agora a gente vai ter a prova do quanto a fulana é evoluída. Eu falei, não, agora a gente vai saber o quanto que uma mãe sofre, né? Porque antes de você ser qualquer coisa, você é uma pessoa, um ser humano, e a pessoa sofre. Agora, como que isso vai desenrolar, aí é outra história, né? Não é porque a gente se imagina, né, dentro de um centro fazendo atividades que nós já estamos iluminados. O trabalho é longo, né? A gente só está no comecinho da montanha. Então, alguns aceitam. Alguns aceitaram esse convite para a grande ceia, mas outros reclamaram. E aí, no terceiro momento, o servo diz, feito está como mandastes e ainda há lugar. Então, quando a gente passa por problemas e dificuldades, nós somos chamados para essa ceia. Às vezes a gente aceita, mas às vezes a revolta fala mais alto e as pessoas não querem vir, não querem participar. O servo então chama o manco, o aleijado, que passa pelo sofrimento. São aqueles que passam por amargor, sem esperanças. Sabe aquele momento em que a pessoa está sem esperança, no fundo do poço, desesperado, não sei mais o que fazer com essa situação. E alguém fala, olha, eu conheço uma mensagem, né, que pode te consolar, que pode trazer um esclarecimento, uma compreensão sobre essa situação. Você gostaria de ouvir? A pessoa que está no sofrimento, no desespero, o que você disser, ela aceita. Porque ela se sente sem alternativa, né? Eu tive o contato com uma pessoa que recebeu um diagnóstico na gravidez, que o filho estava com um problema grave, né, degenerativo. E diante daquele momento, aquela pessoa de fé, né, não era espírita, mas de fé, ficou desmontada, né, sem chão. E na medida que ela foi buscando, alguém comentou para ela, olha, o Espiritismo explica. E ela quis saber, mas onde que eu posso ir, o que eu posso buscar, porque eu quero entender isso. E são situações em que, na medida que ela teve um esclarecimento, aquilo aliviou. Porque às vezes nós temos um entendimento com as nossas verdades e a gente entende só um pedacinho. E às vezes com a doutrina ou com uma outra religião que seja, mas nós podemos servir, né, nos servir desse banquete e ter uma compreensão, ter um alento. Então, o servo chama esses que estão sem esperança para que possam então adentrar a casa, né, desse Senhor para se fartar, que é o tempo todo Jesus nos chamando para essa experiência. Mas como que a gente pode então associar isso à família? Então, quando a gente pensa em família, eu trouxe essa apresentação, dá licença um instante que eu não aguento. O modelo do iceberg, ele é um modelo usado para explicar a nossa consciência, o funcionamento da nossa consciência. Então, sempre num iceberg, só 5%, um pedacinho dele, fica exposto.
e o restante sempre submerso. Quando a gente pensa no indivíduo, a gente imagina que o que nós temos de consciência, o que nós estamos alerta, vigio, compreendendo, é essa parte de cima, essa parte que está à mostra. Então, a gente tem só um pedacinho da percepção de tudo que a gente está vivendo aqui, por exemplo. A gente tem um pedacinho dessa consciência registrando. A gente tem um tanto da nossa subconsciência registrando. Ou alguma coisa que a gente sentiu, algum pensamento que a gente teve, uma lembrança de algo que você ouviu e remeteu a tal situação. E a gente tem um tantão de coisa acontecendo no nosso espírito, no nosso inconsciente, que a gente não dá conta de perceber. Mas que às vezes, depois que passa alguns dias ou algumas horas, algo disso tudo que a gente ouviu, ou de uma palestra, ou de um filme, nos toca. Vocês já foram num filme, o filme estava ótimo e tal, e depois você chegou em casa ou no caminho e chorou, lembrando de alguma cena do filme, mas não sabe por quê. Então aquilo tocou aqui, no seu inconsciente, você não sabe, mas de alguma forma se faz presente. Então, para a gente entender a família, a gente tem algumas famílias aqui, né, que tem uma noção e uma percepção da sua função, pai e mãe, sabe o seu papel, os filhos têm uma orientação, uma diretriz, um caminho. A gente tem muitas famílias na subconsciência, vamos fazendo, vamos deixar o filho aqui, ali, vamos terceirizar, vamos deixar para o outro cuidar. Eu tenho, mas a minha sogra cuida, a minha outra avó cuida. Então as pessoas vão delegando, meio que empurrando responsabilidades e funções que são dela ou da família, né, em si, como o pai, como a mãe, em função do filho, do irmão. Isso a pessoa vai colocando para o outro, delegando para outras pessoas, e essa situação, às vezes, a pessoa nem percebe. Então, isso é o que nós estamos chamando de subconsciência, né, familiar. É aquelas famílias que vão de modo automático, mas não necessariamente tem um propósito estimulando. E tem muitas famílias que estão numa inconsciência. O que é isso dentro da família? Eu atendo alguns adolescentes que eu sei muito mais da vida, do que eles sentem, do que eles percebem de si, do que a mãe e o pai. Isso é muito triste. É muito triste. Porque as pessoas chegam num ponto em que elas não são conhecidas dentro da sua própria casa, né? Pai e mãe, que muitas vezes o filho passa num vestibular ou passa numa situação difícil e não tem uma aproximação. Filho, o que você precisa? O que está acontecendo? Parabéns, você conseguiu passar no seu vestibular. Não tem. Conheço histórias de pessoas que têm 25, 30 anos e nunca recebeu não se lembra de ter recebido um eu te amo, filho ou filha. Que não consegue, no dia do aniversário, receber um abraço do pai ou da mãe. Então, isso que para algumas pessoas pode ser uma coisa comum, para outros isso pode ser uma coisa muito esperada. Porque isso não existe. E a gente está falando, não é de meia dúzia de famílias, é de muita gente. As pessoas conseguem ir no shopping, gastar uma fortuna com um presente, né, mas não conseguem chegar no quarto da criança ou do filho adulto e dar um abraço e boa noite. Né? Outro dia, uma pessoa falou assim, vou dar bom dia, boa noite, para quê? Dormiu comigo, mora comigo, para que eu vou dar bom dia? Porque é uma educação, é uma gentileza. A gente gosta de ser bem recebido, a gente gosta de ter um sorriso, de alguém dizendo, olha, vem aqui, me dá um abraço, bom dia. Isso é gostoso, é um toque que a gente percebe e que faz a nossa diferença. Então, a subconsciência frente à vida, tanto individual quanto em família, essa subconsciência, então, vai gerando disfunções
O pai vai se perdendo do filho, da esposa, a esposa se perde do marido, do filho. Se você colocar, é muito interessante, se você colocar quem tiver criança, 5, 8 anos, pedir desenha a sua família e tiver um animalzinho na família, a criança vai colocar o animalzinho no desenho de família. Porque a criança entende até aí que família é todo mundo que a gente ama, né? Se tiver outros parentes por perto, inclui. Então a criança imagina, aqueles que eu mais amo são a minha família. E isso se perde por quê? Porque começam a ter as disfunções. Mas se eu estou numa situação, a minha mãe não sabe quem eu sou, não sabe o que eu estou sentindo, será que ela me ama? Não. É essa compreensão que o jovem tem. E a maior parte estão se deprimindo muito cedo, em função não de problemas hereditários, de problemas, como é que eu vou dizer, externos da pessoa. Os adolescentes estão se deprimindo porque eles não estão sendo vistos na própria casa. Esse é o problema. O problema não está fora da casa. Não é porque brigou com a amiga. Não, é porque em casa não está sendo visto. E nós temos assim, uma função como trabalhadores da casa, como espíritas, como frequentadores, de pensar sobre essa questão. Desenvolver, então, as virtudes oferecidas lá pela ceia, né, no coração, através do amor, da caridade, da mansidão, da humildade, da serenidade em família, para que essas funções elas possam ter um espaço. Quando essas disfunções aparecem, a gente vai tendo vários sentimentos de mutilação, incompreensão, vingança, discórdia, disputa, a falta de sentido que leva ao suicídio, a incompreensão, muita sensação de desamor, e isso não só cria um afastamento espiritual, mas uma dor num primeiro momento, e aí chega naquele sofrimento que a gente colocou na parábola. Então, hoje, a gente já tem adolescentes de 14, 15 anos dizendo que não tem sentido viver. Não entendem por que estão vivendo. Não há compreensão disso daqui, de tentar conversar em casa com os pais, não ter diálogo e muitas vezes entrar o dia inteiro usando ou maconha ou outro tipo de droga entorpecedor, para não pensar, para anestesiar, e volta para casa à noite só para tomar banho e dormir. Um adolescente que passa 4, 5 dias na casa de alguém, né, na casa de alguém que não é da minha família, que não é da minha convivência direta, e eu tenho um filho 4, 5 dias lá, comendo, dormindo, não volta, tem alguma coisa estranha, né? E a mãe achar que isso, o pai, normal. Gente, isso não é normal. É diferente, vou para a casa da minha tia, vou para a casa da minha avó, né? Mas eu estou na casa de uma amiga, de um amigo, 4, 5 dias, depois de ter uma discussão em casa, tem alguma coisa estranha nisso daí. Então, as semelhanças psíquicas entre pais e filhos, né, a maneira de pensar e tudo mais, explicam-se pela atração e simpatia. São espíritos similares, ou seja, estão na mesma frequência. São similares, atraídos uns para os outros por inclinações análogas. Lá em Leon Denis, não é que o jeito, expressões usadas, não é que o jeito ruim do pai, da mãe, o fulano tem igualzinho porque puxou. Não, são espíritos similares, com histórias diferentes, mas que na vibração, naquilo que sente, estão muito parecidos e são atraídos justamente naquela família para que um possa desenvolver a tolerância, o amor e o carinho com o outro. O alcoólatra, olha que importante, porque eu ouço muita pessoa dizer assim, o fulano é alcoólatra porque o pai é alcoólatra, e aí parece que resolveu a questão.
Não, né? O problema de um pode ser igual ao problema do pai, ou da mãe, ou de um familiar, mas a resposta, a solução é particular. Cada um tem que buscar a sua. Então, o alcoólatra não adquire os hábitos dos pais, mas já se confiava ao hábito antes de nascer. E aqui, por afinidade, pode buscar uma família que tenha esse problema, para que a família ou consiga ter o seu limite para cuidar daquele filho, ou aquele filho precisa aprender a resistir à bebida diante de uma família que às vezes usa o álcool, né? Cada um vai ter aí a sua questão, a sua história, o seu desenvolvimento. No final eu vou trazer um caso para a gente pensar. Então, quando nós temos uma união, né, do casal, é muito interessante porque temos um processo obsessivo que ocorre, né? Deus é muito, muito sábio. Então, quando nós estamos conhecendo alguém, empolgados com alguém, qual é o processo obsessivo que se instala? A paixão, né? A gente não para de pensar no outro o tempo todo, né? Se vem o vento, é porque o fulano me mandou um beijinho pelo vento, aí toca o telefone, o fulano, eu estava pensando nele, está vendo como tem sintonia? Tem! A gente não para de pensar na pessoa quando está apaixonada, né? É um processo de fascinação completa, né? Porque a gente fica olhando tudo de bom. Por que que Deus faz isso? Porque se nós olhássemos o lado escuro, a gente se afastaria. A gente não precisa ter atração, ou a gente tem atração e sintonia por aqueles que são próximos a nós, né? Então, nesse processo inicial, a gente tem então essa fascinação, essa paixão necessária para a construção da família. Então, olha de novo a presença do amor, unindo e aproximando. Então, essa paixão, ela vai sendo desenvolvida e vão se transformando em amor. Então, com a união do casal, há um outro convite, né? Porque o casal, ele é co-criador com Deus, né? Nós não viemos da carne, nós viemos do Espírito e usamos a carne como um veículo, né, como um instrumento. Então, nós precisamos desse instrumento paz para chegar aqui, né? A fila da reencarnação lá está grande. Então, nós precisamos desses corpos para termos essas condições materiais para nos desenvolvermos. Então, precisamos ter esse carinho, esse amor, né, para que ao chegar aí uma criança, ela seja recebida com amor. E é tanto que quando uma mãe passa pelo processo, né, da gravidez, no puerpério, daqui a um ano e meio, ela já esqueceu as dores, os sofrimentos, as noites sem dormir. Por que que esquece? Porque como a pessoa estava amando naquele momento, isso é perdoado. E, ao mesmo tempo, é um caminho para que também Deus possa criar aí uma outra brecha para um outro filho. Então, todo esse processo que a gente vive como humanos também é experienciado dentro da espiritualidade. Porque quando chega um filho e ele chega nesse ninho de amor, né, pode ser vários companheiros de jornada. Pode ser alguém que a gente teve muitas dificuldades. Mas quando chega, né, uma coisinha pequenininha, bonitinha, fofinha, todo mundo se derrete. Então, olha como Deus, né, faz o nosso convite, lá o primeiro servo da ceia, faz o convite através do amor, para que a gente aproxime das pessoas, daqueles que nós temos afinidades, daqueles que nós já tivemos problemas em vidas passadas, anteriores, mas tem um convite inicial do amor. Então, esse é um momento consciente de família, ou deveria ser, porque nem todas as gravidezes são planejadas ou aceitas diretamente pelos pais. Mas é um convite do amor.
Então, nós somos convidados. Alguns aceitam esse convite por um bom tempo, às vezes pela vida inteira. E alguns, no meio do caminho ou antes da metade, 6, 7 anos, essa criança está me dando muito trabalho, me enche muito saco, ou é melhor deixar na escola o dia inteiro, ou é melhor deixar na casa do fulano, da fulana, para a gente poder sair de final de semana. E isso, a criança que... Claro, a gente entende que tem uma vida corrida hoje, mas quando a criança passa mais de 7, 8 horas na escola, volta para casa e toma um banho e dorme, que convivência com pais ela tem? Se em todos os finais de semana os pais não conseguem se abrir ou ter um espaço para essa criança, que convivência elas têm? Eu, quando faço atendimento de casal, eu oriento, né? É muito importante que os pais possam ter um dia para eles. Sim, é importante que a mãe tenha o momento dela. Sim, mas hoje, isso está assim, 95% atividade dos pais e 5% da criança. Eu digo pai e mãe junto participando. Ou vamos deixar a TV no filminho, o celular, o tablet no filminho, porque assim não enche o saco e a gente fica aqui conversando. Isso não é estar com a criança. Não é. Né? Porque hoje as nossas crianças... Eu fui de uma época muito educada pela TV. Né? Eu via muita TV e quando a gente vê TV, o tablet, a nossa mente... Faça um teste. Não funciona. Você absorve todas aquelas imagens, mas a gente não para questionar, porque tudo é dado pronto. A gente não para. Se alguém, às vezes a gente está vendo na TV alguma coisa, alguém fala com a gente não escuta. A gente entra num processo hipnótico. Se alguém já entrou no Facebook ou navegou pela internet e em algum momento falou, passou 2, 3 horas eu não vi. Porque aquele tempo que a gente fica virtualmente, a gente não registra como tempo cronológico. Vocês aqui vão estar registrando um tempo cronológico. Nossa, ela já falou isso, não falou que lá eu estou com as costas doendo, a minha perna está assim, eu estou com sede, eu estou com vontade de ir no banheiro. Isso tudo vai passar porque vocês estão num tempo cronológico. Né? Vocês estão mais conscientes, mais ativos. Mas se fosse um filme... e o filme durasse 2, 3 horas, às vezes você nem se dá conta de estar com a bexiga cheia querendo ir no banheiro, porque você desliga até do seu corpo. Então, quando a gente faz isso com crianças muito pequenas, a gente está ensinando a elas a não pensarem. E isso é sério. Eu conheço situações em que já estive, né, visitando pessoas em que o adolescente de 12, 13 anos, você entra... Oi, eu estou doce, né? Você entra e a pessoa não te dá oi. Você sai, a pessoa não te dá tchau. E enquanto você esteve lá, a pessoa não conversa com você. Né? Então, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, nós temos esse convite do amor, quando os filhos chegam, que seria esse convite do primeiro servo. E depois vem o convite, quando a gente não aceita esse convite inicial, vem a dor expiatória. São os problemas de família. São aqueles enroscos ou aquelas situações que a gente passa e que nós precisamos olhar de frente, enxergar todos os lados da situação, ouvir para conseguir resolver. E a gente percebe que muitas vezes a pessoa não quer lidar com isso. E aí vem o terceiro servo, que é o sofrimento. Chega uma hora, em um ponto da família, que você tem uma determinada situação, que você não tem escapatória. Ou você encara o problema de frente, ou aquilo vai ficar direto preso a você. Né? Então, uma situação de uma pessoa que estava com problema de diabetes, mas ela não queria, né, não vou negar a minha mãe, aquele docinho que ela gosta, não, mas olha, final de semana ela adora chocolate, trouxe chocolate, e aí chega uma hora que a pessoa vai tomando insulina, vai tomando medicação e não dá conta, porque a dieta, né, ou a reeducação alimentar, que é o tratamento, não está vindo.
E aí chega uma hora que a pessoa começa a perder visão, tem que amputar o pé, e a pessoa fica desesperada. Mas como? O médico foi o responsável. Bom, para a pessoa chegar ali, teve toda uma trajetória. Quem será que contribuiu? Eu posso, às vezes, não querer dar um não para uma pessoa que eu amo, não querer dar uma frustração, mas aquela frustração naquele momento é necessária. Isso é amor, né? Às vezes o amor, ele é expresso quando eu digo não, porque se eu não faço esse contorno, quem tem, digamos, a maior maturidade, que não faz esse contorno, o sofrimento chega. Mas a casa do Senhor está cheia. E a gente percebe que mesmo quando a gente não aceita inicialmente esse convite, chega uma hora que a dor e o sofrimento faz a gente cansar. Então, quando a gente está muito cansado de sofrer, a gente procura algum caminho, né, ligado a uma espiritualidade, seja ela qual for, para que possa nos dar um consolo. Nós ainda somos muito rebeldes, né? Nós queremos ainda ter o controle das coisas. Então, a família consciente da sua função é quando seguimos, então, aquele modelo de amor ensinado por Jesus, que é um convite constante que está à nossa volta. Mas muitas vezes a gente ainda, né, dá um jeitinho de recusar e vou fazer do meu jeito. A fulana é assim, então eu tenho que agir assado. Aonde está o amor? Aonde está o cuidado? A gente vê, às vezes, relações familiares que parecem verdadeiras guerras. Aonde está o cuidado? O processo de evolução, então, se dá por provações, que são essas dificuldades que a gente passa. Reclamamos do nosso familiar que não nos ama, o quanto queremos, mas podemos desenvolver junto em família. E essa proposta de desenvolver em família implica para que eu abra mão de alguma coisa, ou ceda junto com o outro, construa com o outro. Então, essa tentativa de ceder, muitas vezes as pessoas não querem. As crianças, então, segundo lá o Livro dos Espíritos, são seres que Deus manda a novas existências, dando-lhe aspecto de inocência, que é aquele convite do amor. Criança chega, inocente, amorosa, necessita tanto do pai, da mãe, do avô, que é o pedido. Me ame para a gente esquecer as dores do passado. Me ame para a gente aliviar aquilo que ficou conturbado entre nós. Porque a gente pode pensar em qualquer posição. Filho, pai, mãe, avô, tio. Quem a gente tem na família é alguém que a gente também teve alguma rusga. Não é o outro. Eu estou aqui porque ela precisa me pagar alguma coisa. Não. A construção é junta. Ninguém consegue desenvolver sozinho. Se eu fizesse a melhor palestra e não tivesse ninguém, não teria sentido. Se vocês estivessem aqui e não tivesse alguém dando alguma orientação ou falando alguma coisa, não teria sentido de vocês virem. Então, tudo se constrói em parceria. Tudo. Então, nós em família também somos uma parceria. Nós não podemos esquecer disso. Eu preciso deles, pai, mãe, irmão, mas eles também precisam de mim. Por isso, essa construção precisa ser em conjunta. Então, nessa fase, é que lhes pode reformar, então, os caracteres e reprimir os maus pendores. Que é aquele momento em que a reencarnação ainda está se construindo, né? Formando, acoplando ali o espírito, tem uma maleabilidade, vamos pensar num galinho verdinho, e que se a gente, né, como pais, educadores, colocar ali uma regra, dar alguns limites, aquilo que é o demasiado, aquilo que não está legal, o que está faltando, a gente pode incluir nesse desenvolvimento da criança e ter aquela função consciente de família. Então, os espíritos, durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir
ou os incumbidos de educá-lo. Então, a contribuição dos pais, nesse momento, fundamental. O que a gente... fiz uma coisa, mas, enfim. Por mais que a gente aprenda a mexer em computador, sempre tem hora que a gente dá um furo, né? Eu achei que estava tudo bonitinho, mas ficou alguma coisa à mostra antes do tempo. Então, quando a gente tem o primeiro servo, que é o servo do amor, a gente tem a evolução do amor. Então, desconfigurou aqui, porque estava configuradinho, bonitinho. Teve um desenvolvimento de responsabilidade em família, evolução em grupo, valorização do amor naturalmente. Então, quando nós atendemos esse primeiro chamado, esse servo, quando nós olhamos a família calorosamente, nós temos essa configuração consciente de uma família. Quando nós não atendemos a esse primeiro e vem o segundo servo, a gente começa a participar de algumas provações em família, que seriam os defeitos, as limitações. Eu não consigo fazer isso porque é o outro que não me deu, porque o outro não pode. Então, a gente começa a olhar aquilo que é ruim, não aquilo que está bom. Depois, existe o egoísmo, o orgulho. Eu não vou... Grupo de WhatsApp, né? Toda hora entra e sai, o fulano falou aquilo para mim, eu estou saindo. Então, as pessoas não param mais para ouvir. Mas o que aconteceu? Mas o que está acontecendo? A pessoa disse isso, aquilo. Não, eu não quero nem saber. Falou comigo, já era, vou sair. Então, essa atitude de orgulho e egoísmo tem atrapalhado por demais. A gente não ouve, a gente só fala. A gente não ouve o outro, não entende o outro. Preconceito, superação, a gente olha todos os defeitos, mas a gente não consegue enxergar as qualidades. Então, é aquilo que eu falei, olho a xícara cheia. A minha verdade é essa, fulano é assim, assado, não vai tirar nem pôr. Mas você muda, e o fulano não pode mudar? Se a gente está em evolução, né, pode ser que eu evolua um pouquinho mais rápido em alguma coisa e o outro não evoluiu naquilo que eu queria, o outro evoluiu em outra coisa que eu ainda não consegui. Isso pode acontecer, mas eu tenho que estar com os olhos atentos a isso. Muitos conflitos psicológicos, porque os filhos ou os pais, independente do lugar que a gente olhe, a gente sempre acha que aquela pessoa tem que dar tudo o que eu quero. E às vezes eu nem falo. Relação de marido e mulher. A mulher, quando... Eu vou tentar dar uma acelerada, porque senão eu não vou dar conta de falar. Relação marido e mulher, às vezes as mulheres casam com a certeza, eu vou mudar tal coisa no meu marido quando ele casar. E elas sonham com isso, né? Tenho certeza. O marido casa dizendo, eu vou ser o que eu sou e vou continuar sendo. E aí, quando tem a relação, né, no dia a dia, a mulher fica, nossa, mas se ele me amar, ele vai me dar aquilo que eu comentei com ele há 2 meses, há 1 ano atrás. E aí a gente vê que a pessoa esqueceu, né, ou a pessoa não deu, e a mulher fica, mas como? Então ele não me ama, mas ela não disse o que queria. Então, quando que a gente teve esse momento que as pessoas adivinhavam o que a gente queria? Quando nós éramos bebês, que nós vivíamos um amor pleno, né? Você estava lá com fominha, a mamãe chegava com leitinho, você estava com a fraldinha molhada, a mamãe ia lá e trocava, dava banhinho, parecia uma coisa automática, eu queria, precisava e alguém fazia, né? Em alguns casos é assim. E a gente fica com um registro de que amor é isso. Então, quando casa, muitos querem que o marido ou os filhos querem que os pais adivinhem o que eles estão pensando, mas não tem a comunicação. Deixa eu contar um segredo para vocês. Ninguém tem bola de cristal. Se a gente não falar, eles não vão saber. E por conta disso, muitos conflitos aparecem.
E aí, junto, a rebeldia, né? E uma sensação de estar injustiçado. Tudo é para o outro, nada é para mim, se tem irmão, né? Ou então os maridos, ou as mulheres, as esposas, acabam também tendo essa disputa. Você faz tudo para os seus amigos do futebol, mas não faz para mim. Enfim, é porque não há aí uma conversa, um cuidado sobre o outro. E o terceiro servo, que já ficou aqui, né, que é o sofrimento. Quando essas coisas não se desenrolam, o sofrimento fica mais forte. Então, a gente tem situações mais difíceis de expiação, para que a gente consiga chegar a uma pureza. A gente tem uma revolta muito grande, uma dificuldade de aceitar aquele sofrimento, uma reencarnação, às vezes, com um grupo difícil, justamente para que a gente chegue a esse limite do cansaço. Porque, às vezes, a gente ouve aqui com a mente, mas a gente não aprende. Não é porque Deus é mau, porque Ele castiga, porque a lei de causa e efeito é como o inferno. Não, não é isso. É que nós, às vezes ou muitas vezes, somos muito resistentes. A gente quer ter o controle das coisas. E quanto mais a gente tenta ter o controle, tem que ser do meu jeito, mais esse sofrimento aparece. É como se a gente primeiro precisasse sentir no corpo, porque quando a gente está no desespero, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, a cabeça pesa, o corpo pesa, você não tem condições de pensar, de chegar na porta. A carga é tanta que você fala assim, eu faço qualquer negócio para tirar isso de mim, eu não aguento mais isso. Então, a gente chegou no limite. Quando a gente está só pensando, a energia do corpo está dizendo, dou conta, pode mandar vir que eu enfrento, faço, fujo daqui, eu dou conta desse problema de olho fechado. Mas quando a gente está no sofrimento, a gente não aguenta mais. Que é quando, então, esse terceiro servo nos faz esse convite. Então, a gente vive rejeição, desamor, a reeducação, então, ocorre por essa dor e aprender a valorizar o que temos em família. Às vezes a gente passa por determinadas situações tão difíceis que a gente pragueja todo mundo da família e depois a gente fala, nossa, que bom que tem o fulano, a fulana para nos aproximar ou para dar um alento. Ontem eu estive num lugar, e aí uma pessoa que mora fora, não tem ninguém da família por aqui, e aí tinham era uma apresentação, várias pessoas cumprimentando, os colegas, família, namorado e tal, e aí ela estava meio sem um familiar. Né? E aí quando eu vi, ela me viu como amiga, tal, que eu falei, ela falou, nossa, mas que bom que você veio, né? Que eu pelo menos tenho alguém do meu lado aqui. E aí eu abracei, eu senti a pessoa estava tremendo, né? Que aquela experiência, eu estou aqui, mas cadê os meus? A gente sente falta, porque é importante no nosso desenvolvimento. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai dizer então que a família é um instituto doméstico, uma organização de origem divina. Lembra que tínhamos lá recebido convites para sermos co-criadores com Deus? Então, cujo seio, então, encontramos os instrumentos necessários, olha aqui, para nosso próprio aprimoramento e para a edificação de um mundo melhor. Quando eu me melhoro, o meu mundo melhora junto. Ah, mas eu vou fazer tudo do meu jeito, só eu vou me dar bem. Não adianta. Você pode se dar bem sozinho, mas você vai ter que voltar naquela mesma família, naquele mesmo grupo, para dar o que você deveria ter dado e se escusou. Na relação de casal, essa é ótima. Na relação de casal, muito particularmente, reencontramos aqueles com os quais necessitamos reajustarmos e reeducarmos em tarefa de construção e de desenvolvimento do amor.
Então, olha como a obsessão, a fascinação da paixão precisa acontecer. Mas se ela cai no desamor, a gente volta a encontrar a criatura do mesmo jeito que a gente deixou. E ele fala, ele segue, né? Na família, nós reencontramos aqueles com os quais temos vínculos do passado e os reencontramos, olha aqui, no exato ponto que deixamos no passado. Igualzinho. Sabe quando você começa uma caminhada e para? Aí você muda o assunto, muda o destino, vai para lá, mas aquele ponto que você parou é daqui que você vai continuar com o outro. E aí a gente pode pensar, os nossos amigos, nossos familiares, né? Aquela pessoa do trabalho que a gente ama, aquele outro que a gente acha que é um chato, né? Os nossos parceiros de vida. Então, olha, a gente deixou eles aqui. Então, se a pessoa tem uma peniba, uma briga, uma rixazinha com a gente, alguma coisa a gente cutucou aí. Né? Porque se o outro está zangado comigo por alguma coisa, algo ele está lendo no meu espírito que lembra alguma vivência desse passado. E aí a gente, com todas essas mudanças, a gente também identifica novas formas de família e novos questionamentos. Não tem como a gente chegar agora, no século XXI, olhar para todas essas mudanças e não se deparar. Quando eu era criança, isso aqui era uma aberração. Mãe solteira. Né? Eu lembro de pessoas que foram expulsas de casa com o filho, ou o filho na barriga, ou o filho nos braços, ou foi excluída de família, porque, afinal de contas, ser mãe solteira era completamente imoral. Aí, a família, né, obviamente, tinha que ser com papai, mamãe, filhinho, completa. E isso nós superamos. Mulher separada, nem pensar. Né? As pessoas jogavam pedra. Então, olha quanta coisa nós já mudamos em família. E nós estamos também fazendo superações de preconceitos, né? Com misturas de raça, pai solteiro. Né? A gente nunca ouviu falar, hoje a gente ouve pai solteiro, né? Existem homens que estão sozinhos e que buscam ou através da adoção ou até mantendo a guarda do próprio filho, famílias homoparentais, famílias adotivas, que provavelmente vai ser tema mais da tarde, né? Então a gente tem hoje uma diversidade de família. Quando Jesus ou Kardec propõem o encontro e a aproximação, eles determinam que sejam de casais heterossexuais? Não tem isso escrito. Mas Jesus coloca que o que deve permear é o amor, é o encontro amoroso. E aí Joana de Ângeles, no encontro com a paz e saúde, vai dizer: a interiorização do sentimento de amor, depois de trabalhado com esmero, expande-se dignificante e rico de bênçãos em todas as áreas do comportamento humano, não apenas expressando-se elevado nos relacionamentos heterossexuais. Então, o amor não está presente só nos héteros, mas também nas famílias homoafetivas. Constatado que o homossexualismo não tem natureza patológica, nem é impositivo neural. O impositivo neural é porque a gente percebe muito da ciência buscando provar ou achar o gene da homossexualidade, e que até agora não foi encontrado. E a gente sabe, Kardec coloca, que se a ciência avança e diz algo contrário ao que o Espiritismo propõe, a gente deve ficar com a ciência. Então, desde na década de 90, o Código Internacional de Doenças já está fora a homossexualidade como doença, e outros códigos de acordos do que seria doença. O CID-10 é um que é usado
pelos Estados Unidos, e o DSM-5, que acabou de sair, que é usado na Europa. Então, os dois já não estão mais categorizados como doença. Assim como quando a minha avó usava calça jeans ou calça, né, ela era apedrejada porque uma mulher naquela época só podia usar saia. Ou quando eu estava na infância e via mulheres com filhos nos braços sendo expulsas de casa porque eram mães solteiras, agora a gente vê muitas famílias homoparentais sendo apedrejadas por isso. Então, nós precisamos manter a nossa mente aberta. O que a ciência nos coloca e quais são os exemplos e propostas de Jesus. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio de personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Nós vamos ver no caso, nós reencarnamos como? Com toda a nossa bagagem que precisamos. Né? Então, se de alguma forma alguém se manifesta com a homossexualidade, algo ali existia. Então, quando a gente vive esse desamor diante da família, nós identificamos então uma não sintonia com a vida, uma subconsciência familiar, prazer com descompromisso. Tem ou filho ou relacionamento, mas aquilo fica muito solto, as pessoas não se comprometem. E quando nós assumimos uma função, seja ela de pai, de mãe, de esposa, de marido, ou de trabalhador espírita, nós precisamos de comprometimento. Foco, muitas vezes, quando a gente está atento ao desamor, fica nas impossibilidades em resolver problemas. É como se dissesse, não, na próxima encarnação, a gente pensa, mas na próxima vai ser com a mesma. Então não adianta. É aquilo que você precisa fazer hoje, que você, não, amanhã eu faço, mas você vai precisar fazer do mesmo jeito. Então, revoltas nas dificuldades, dor e sofrimento, infelicidade. E aí, quando existem essas famílias presas no desamor, qual é o sentimento que fica? Injustiça. Olha como Deus não olha para mim, olha como Deus é surdo, às vezes eu ouço isso, Deus é surdo com as minhas preces, eu faço, mas Ele não escuta. Mas será? Será que eu estou ouvindo o que Ele está me pedindo? Então, precisamos estar atentos a essa postura. Mas sentir a vida amorosamente como dádiva é ter essa sintonia, é ter uma consciência com o compromisso e a função com o outro. Né? Se eu tenho uma condição maior, melhor ou mais conhecimento do que o outro que está mais frágil, eu preciso fazer isso. É o bom samaritano. Ele viu o outro lá caído, ele estava em condições, não só ele tirou da rua, levou para a hospedaria, deu o que precisava para aquele cuidado. Então, aqueles que eu tenho sob tutela, sob responsabilidade, eu estou dando o meu melhor? Será que eu vou ter o foco no problema ou eu vou ter o foco nas soluções? Um prazer harmônico, bem comum, essa é uma sabedoria. Com isso, as famílias conseguem ter uma felicidade e a gratidão ela ocorre. Então, olha, o tanto que nós temos que dar, o tanto que nós temos que avançar. Não é ter novidade no espiritismo, é ter novidade para a gente, no nosso coração. É isso que está faltando. Propostas, então, para uma maior consciência de família. O que a gente consegue mudar, então? Primeiro, a gente precisa olhar as potencialidades. O que tem de bom na minha família? O que eu consigo oferecer de bom? Né? Alguma coisa a gente precisa ter de saudável, de bom, de amoroso, para a gente ter um ponto de começo. Porque se a gente olha para os problemas, fica mais difícil. A gente precisa também pensar nas possibilidades. Isso que eu tenho de bom, o que eu consigo fazer? E pensar também nas limitações, porque tem algo que me impede ou de chegar, um problema ou um atrito, mas na medida que eu tenho acesso ao que eu posso, que eu tenho de bom, as possibilidades
e os meus impedimentos, as minhas limitações, porque a gente não está conseguindo olhar para isso daqui. Né? Aí a gente tem uma consciência de família. Na minha família, eu estou passando por uma situação que tem uma pessoa que está com Alzheimer. E aí há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem ou até aceitarem os problemas que a doença do Alzheimer traz. Então, as pessoas ficam pensando, quando tem uma crise de agressividade, um delírio, que é próprio da doença, as pessoas, não, o médico que errou, a gente precisa carregar mais no remédio, a gente precisa levar para o médico para trocar esse remédio. Não, porque a fulana não falou com o médico, então fica como se fosse jogando a culpa para o outro, né, para dizer, olha como eu cuido, o outro é que tem o problema, ou é o médico que precisa resolver. E, às vezes, as pessoas não conseguem olhar isso aqui, olha. Existe uma pessoa com Alzheimer que está indo embora. Então, a dificuldade é de olhar isso aqui. Alguém vai ficar sem mãe, sem irmã, sem avó. Então, essas dificuldades, que pode ser de uma doença, ou às vezes pode ser de um impedimento de falar, você tem irmãos que estão de mal, sei lá, em família. Então, esses impedimentos, às vezes, faz com que o problema fique aqui e eu finjo que está tudo bem e essa consciência de família desaparece. Quando eu consigo olhar para o problema, ver o que eu posso fazer e o que eu tenho de bom que pode me ajudar a dar o passo adiante, eu consigo resolver tendo mais participação das pessoas. E quando a gente tem essa proposta de mudança, a gente precisa querer não aqui, mas sentir, né, que é a proposta, que vocês possam sentir. Então, se eu quero mudar, o que essa mudança significa para mim? O que ela vai trazer, né, de referência, de qualidade para mim? Depois, sentir que você deve, né, realizar, dar a permissão afetiva, emocional. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas fala assim, mas eu acho que se eu fizer ou se eu falar, fulano não vai gostar. Eu não quero me indispor com fulano, então eu vou ficar aqui quietinha. Então, além do sentir, né, a gente precisa dar o passo adiante. Então, é saber como e querer realizar isso. Então, a gente pensa nas possibilidades, nas dificuldades, nas limitações que a gente tem, naquilo que tem de bom. A gente pensa naquilo que a gente realmente quer realizar. A gente tem que sentir isso, para que isso seja verdade para nós, e dar o passo seguinte para saber como fazer isso. Com isso, a gente começa um processo de mudança. Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, vai dizer que, na maioria das vezes, a família, então, é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais e repararem danos que foram causados em outras tentativas nos quais malograram. Olha como é importante a presença que nós temos ou a família que nós recebemos. Porque é com ela o veículo, o barquinho que eu vou conseguir atravessar para o outro lado do rio. Às vezes a gente pensa que a família do vizinho, que aquela família do amigo é muito melhor. Nossa, mas eles fazem assim, eles fazem assado, eles conversam à mesa, são cuidadosos. Que ótimo, podem servir como um exemplo inspirador. Mas a família que nós precisamos para resolver os nossos problemas é a nossa, né? Como diz Emmanuel, nós deixamos, né, eles num ponto e reencontramos no exato ponto que nós deixamos. A família, então, desse modo, é um laboratório moral.
para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, então proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que esse amor seja aceito como um grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Olha como o amor maiúsculo é o tempero para tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, aquilo que a gente faz, ou por obrigação, ou porque tem que, pode ser que não fique feio na foto, mas aquilo que vai causar a transformação é quando a gente põe amor. E aqui, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são a mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo. Tanto aqueles que a gente precisa, quanto aqueles que a gente tem conflito, né, são pessoas que a gente tem alguma afinidade anterior com alguma ação, com alguma atitude vivenciada. Eu vou trazer agora um caso, né, que a gente pode pensar, que está no livro Missionários da Luz, que é a reencarnação de Segismundo. Quem não leu o livro, leia pelo menos o capítulo 13, que é fantástico. Eu acho que é um dos melhores livros que tem na doutrina para a gente entender esse processo. Então, aqui, basicamente, é uma encarnação que precede ao casal, que é esse, Adelino e a Raquel. Após uma paixão desvairada, Segismundo, que é o bebê, né? Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar num prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio lá no plano espiritual. E aí o casal faz um acordo. Olha, vamos aliviar esses problemas e a gente recebe o Segismundo como filho, né? Olha como a atitude de amor consciente, né? Um convite para que as coisas se resolvam. E aí, no plano espiritual, então, recebe Segismundo como filho. Todo drama entre as criaturas traz consequências para os espíritos e é necessário, com o tempo, transformar o ódio e a mágoa em perdão e amor. Então, Adelino e Raquel se encontram, né, naquela paixão, naquele processo obsessivo bom da paixão. E aí, quando eles começam a pensar na possibilidade de um filho, que vem o convite, né, para poder apagar essas dificuldades de ódio, de raiva, de ressentimento que ficou, aí o Segismundo não consegue reencarnar. Porque quando tem uma aproximação espiritualmente, entre Segismundo com a mãe, com o pai o afasta energeticamente. E aí, todo o trabalho que, no caso, Adelino, pelo pensamento, Adelino, ele mentaliza seria uma coisa consciente. Espiritualmente, Adelino emite ondas através do pensamento espiritual. Quando ele tem desdobramento e percebe a presença de Segismundo, ele entende como um perseguidor e ele emite ondas que ele destrói os espermatozoides ainda dentro da cromatina do seu corpo. Olha que impressionante o poder disso. Então, como Segismundo não estava conseguindo reencarnar, André Luiz, o irmão Alexandre e outros vão fazer então uma visita à casa de Adelino e Raquel para que eles consigam aí fazer um acordo, né, algo que possa apaziguar e Segismundo consiga reencarnar. Olha como é fácil, gente, o processo reencarnatório. Facinho, né? E a gente fala assim, eu nem escolhi a família, eu caí aqui de paraquedas, olha como é fácil.
E aqui é o André Luiz com o instrutor, né, que chegam então a essa casa, junto com Herculano, que aí traz o Segismundo para então ter essa aproximação. E aí eles vão fazendo, né, percebendo o clima ali da família. Tem aqui o casal, né, um filhinho já na convivência. Aqui tem espíritos construtores. Esses espíritos construtores são aqueles designados para identificar a necessidade que cada espírito tem de fazer e ter nos seus corpos. É como se fossem engenheiros. Quando a gente tem uma casa que a gente diz, olha, eu preciso ter uma iluminação aqui, eu preciso ter uma saída de água para cá, a gente diz a necessidade para o engenheiro. E aqui a gente fala as necessidades para esses espíritos construtores que aquele espírito reencarnante precisará ter no seu corpo. Olha como é fácil. E aí eles desenham um modelo, não só biológico, mas também, de acordo com a história que trazemos, aquilo que nós precisamos ter ou passar. Olha, eu posso nascer saudável e aí com 40, 45 eu vou ter um problemazinho cardíaco que é para resgatar algo que aconteceu lá atrás, e aí eu vou precisar tomar um cuidado maior com a minha vida depois dos 40, por exemplo. Então, aquilo fica já na formação do espírito, mas só se manifesta na idade de 40. Ou a pessoa vai ter um problema muito sério, gástrico, quando tiver com 30 anos, para desacelerar a vida, para não ficar tão preso no estresse, para que aquilo não vá prejudicá-lo. Então, aos 30, a pessoa sofre de um problema estomacal que precisa contribuir com uma dieta rica, se afastar do álcool ou de outras atividades, tudo para que a gente não caia. E aí a gente fala, olha que desgraça que me acontece. E muitas vezes é uma ajuda que nós estamos recebendo. Então, está aqui o Adelino, a Raquel, o Joãozinho, o Herculano e o Segismundo. E o Alexandre, olha que interessante. Esse não é o estudo que você possa entender, falando para o André Luiz. Por enquanto, estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Eu estou fazendo bem curtinho. Antes, o irmão Alexandre, ele faz uma avaliação do mapa cromossômico de Adelino. Então, ele estuda o mapa cromossômico do pai para ter uma conversa, ajustar isso que ele está falando, né, das propriedades hereditárias do Adelino para as necessidades que Segismundo vai ter. Né? E o ambiente, então, continuava cercado de afeição. Olha, Alexandre examina, então, os mapas planejados de Adelino com assistência. Então, ele não só cria e avalia o mapa de Segismundo, como também do pai. A gente tem hereditariedade? Tem. Mas a nossa hereditariedade, a gente só recebe aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nada da hereditariedade de pai e mãe vem a mais que nós não precisamos. Né? Então, dizer, nossa, que desgraça, eu tenho isso porque meu pai tem, porque minha mãe... Não. Aquele pai foi escolhido naquele momento, porque você precisava passar por aquilo naquele momento, e aí essa conversa cromossômica dessas propriedades estão sintonizadas e você vai ter aquele gene exatamente que você precisa. E aí, o André Luiz, né, como sempre, muito curioso, pergunta então para o Alexandre, já que não estava conseguindo, né, transpor esse problema do Segismundo não reencarnar. Não dispomos de suficiente poder para quebrar essas resistências? Né? A gente aqui da espiritualidade não pode forçar?
E aí o que o Alexandre responde? Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuva, benéficas para a organização planetária, e desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim é a mente humana. Da mente se originam forças equilibrantes e restauradoras aos trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, que era o caso de Adelino pela raiva, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então, olha como o nosso pensamento interfere, sim, em nossas células. Nesse livro, Missionários da Luz, vários capítulos falam e retratam sobre isso. O pensamento envenenado de Adelino destruía as substâncias da hereditariedade, porque ele morria de medo quando, em desdobramento, ele encontrava com Segismundo, intoxicando, então, a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então, olha o tamanho que repercute as nossas energias. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhes, não é impor, despertar-lhes os valores afetivos. Olha a necessidade de amor aqui de novo. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio, modificando em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras, se modificado. Assim, ele teria elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então, se o Adelino não permitisse afetivamente, esse nascimento não acontecia. O que a gente pode concluir? Que todos nós também fomos aceitos amorosamente para nós existirmos, seja de qual origem for. Biológica, adotada, transversal, às vezes você nasce de uma pessoa, mas você vai morar com outra. Então, nós em algum momento tivemos essa aceitação amorosa para que nós chegássemos aqui através dos nossos pais. E aí, quando Adelino, olha, isso aqui seria uma couraça, de ódio, de rancor energético. Então, quando Adelino perdoa e aceita Segismundo, essa couraça, ela se rompe. E aí narra no livro que é como se fossem cristais partindo. Algo que se desprende, que estava impedindo que esse sentimento amoroso acontecesse. Comovido com as explicações de Alexandre, porque o Adelino ele fica muito assustado, e aí tem um momento que o filhinho, na hora do jantar, faz uma prece e pede para que o Papai do Céu abençoe o papai, deixe o papai mais calmo, porque ele tinha tido uma breve rusga com a esposa, que ele estava estressado com o trabalho, mas na verdade já era a presença de Sigismundo. Então, quando a criança faz essa oração, ele fica mais comovido. E aí, quando o Alexandre chega, e o Alexandre emite raios de luz, ele imagina que foi a prece do filho, que mandou um anjo ajudá-lo. Então, ele fica comovido, com o Alexandre, e o Alexandre apresenta Adelino dizendo que aquele espírito queria reconciliar com ele, que até então ele achava que Adelino, Segismundo, era alguém que estava indo lá para persegui-lo, para maltratá-lo, enfim. Então ele aceita o pedido de perdão de Segismundo, que era o seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento pesadas nuvens de ódio que enodoava seu espírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Então, quando nós estamos com raiva, magoados, esse amor que nós temos, ele fica escondido. Por isso que nós não podemos olhar com os olhos de verdade. Nós precisamos olhar com os olhos da observação, sem julgamento, para que a gente consiga absorver mais. E aí,
né, no processo seguinte, o casal entra em união genésica e aí André Luiz fica preocupado se eles estariam presentes no momento em que o casal teria essa relação sexual, e o irmão Alexandre já fala, né, que quando os espíritos são bons e têm essa união, trazendo a influência de bons espíritos, esse ambiente do lar, da intimidade, ele é respeitado, né? E aqui o André Luiz, então, observa o momento que o irmão Alexandre, impondo as mãos, ele magnetiza o espermatozoide já dentro do corpo, do organismo de Raquel. Aqui ele verifica aquele espermatozoide que tem aquelas propriedades hereditárias que Segismundo vai precisar. Então ele manda como se ele pudesse fazer o caminho daquele espermatozoide, aquele específico, para fecundar o óvulo. E André Luiz nunca tinha sentido isso, visto isso, e ele fica estarrecido. Então, naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre, então, analisa a corrida, né, dos espermatozoides, sentido do óvulo, e após verificar as disposições cromossômicas de bilhões de espermatozoides, com um potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado. Então, não é acaso, não é aleatório. A gente tem o corpo que tem, porque a gente precisa ter o que precisa. Então, tudo isso é uma construção. Todos nós somos desse jeito aqui que mostra? Não. Somos únicos, né? Cada construção é única, mas nessa a gente pode ter uma riqueza de detalhes pela situação, né, de ódio, de dificuldade que tinha entre o casal e a necessidade de amor. Cada um vai precisar de um tanto de amor ou dissipar algumas dificuldades numa intensidade diferente. E aí, depois que ocorre a fecundação, há uma regressão do espírito de Segismundo, imantado pelo Alexandre, pelos construtores. Ele vai diminuindo, regredindo como uma posição de bebê. E aí Alexandre deposita nos braços da avó de Raquel, quando ela estava encarnada, para que ela dê então a Raquel esse Segismundo em espírito. Então ela acaba acolhendo e há uma aproximação, ele fica junto, esse espírito da Raquel, junto para que essa aproximação ou acoplagem do espírito ao óvulo aconteça. Tem mais? E aí, um outro fato que eu esqueci, a Raquel, para que essa acoplagem do espírito e o óvulo ela ocorra de uma maneira adequada, por conta ainda das turbulências emocionais, a Raquel fica sem se desdobrar por 21 dias. Em espírito, ficam 3 pessoas, 3 espíritos ao lado dela, vigiando ou cuidando, para que ela não se desdobre, porque isso faria com que ela gastasse energia física necessária para que aquele feto se desenvolvesse e o espírito melhor se adequasse ao organismo. Então, só depois de 21 dias é que a Raquel vai receber visitas, né, das outras pessoas em espírito, parabenizando por aquela gestação. Então, olha o trabalho energético que dá. E aí Camilo, com Raul Teixeira, vai nos dizer que o Criador não te colocou por mero acaso ou naquela vinculação genética. Existem imponderáveis razões para que estejas vivendo com quem vives. E Hermínio Miranda, a família é, pois, um grupo que caminha oferecendo muito amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outro em espírito. É como uma grande coletividade que o tempo todo nós vamos nos renovando. Então, olha a necessidade que nós precisamos de desenvolvermos em família. E a melhor família para eu poder me desenvolver é a minha.
Gente, muito obrigada pela paciência, né, por ter ouvido até aqui. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, enfim, fico à disposição. Obrigada. Se ninguém pergunta, é porque todo mundo ficou, né, entendido. Mas melhor explicado do que isso não podia ser, não é? Muito obrigada, Lucimária. Maravilhoso, viu? Nós estamos agradecidos pela sua presença aqui conosco, trazendo essas informações, essas reflexões, que com certeza vão ser importantes na nossa vivência, no nosso dia a dia. Nós vamos ter, então, agora um intervalo até às 14h.